Bom dia, irmãos. Estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical. Deus nos abençoou com essa oportunidade. E a oportunidade de Deus, tem sempre o objetivo de nos abençoar. Sempre boa e nós não podemos perdê-la, né? Então, aprender é muito importante. É bom aprender. Então, devemos acordar de manhã, quem sabe, pensando o que eu vou aprender hoje, né? E nessa manhã, desse domingo abençoado, nós podemos tranquilamente pensar da mesma forma. O que é que eu vou aprender hoje? Então comece aprendendo a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para você. Então a lição de número 2 tem por título: A diversidade traz maturidade. Está baseado em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 a 18. Então nós iremos ler somente um versículo, né, que eu sei que os irmãos já leram bastante durante a semana, só a título de introdução. 2 Coríntios 4, somente o versículo 18. Não atentando nós nas coisas que não se veem, nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas, né? Então o foco do crente, o olhar do crente, é importante estar na eternidade, porque é para lá que ele está caminhando, né? Então essa vida não importa, né? Ela é passageira, é momentânea, pode ser 100 anos, 120, um mês, mas vai passar. Já já a gente vai deixar essa existência e vamos caminhar na direção daquilo que Deus tem para nós, eternidade lá no céu, onde Jesus Cristo está, onde Ele preparou o nosso lugar. Então vamos à lição. Mesmo que passando pelas mais difíceis circunstâncias, a convicção inabalável do cuidado do Senhor em todo o tempo nos renova as forças, né? Não importa o que o crente vai passar, ele precisa ter essa confiança em Deus, na provisão de Deus, no livramento de Deus, no cuidado de Deus. Então é isso que motiva ele. Ele vai continuar caminhando nessa esperança, sabendo que não importa a dificuldade, ela vai passar, né? Somente quem não tem esperança firmada em Deus pode experimentar, somente quem tem a sua esperança firmada em Deus pode experimentar deste renovo em meio às crises que enfrenta, né? Então é Deus que vai renovar. Então o crente ele caminha nessa esperança, né? Então ele cita até o Salmo 40, Isaías 40, versículo 31a. Mas o que espera no Senhor renovarão as suas forças. É Deus que vai renovar a força do crente, o ânimo do crente, o entusiasmo do crente, a alegria do crente. Então Deus ele está renovando o tempo todo e seguirá fazendo isso. Então Paulo, que é a pessoa que a gente vai falar aqui nessa lição, foi um homem de Deus, conheceu Jesus de uma maneira especial, e a partir daí foi um homem que dedicou a sua vida a servir o Senhor, né? Então serviu de maneira grandiosa, foi um instrumento de Deus para que o Evangelho fosse levado ao mundo conhecido, às pessoas, né, na salvação que Deus oferece através de Cristo. E Paulo fez isso, né? Mas Paulo também não estava isento da dificuldade. Então ele passou muita dificuldade. Ele cita aqui açoite, prisões, perigos, morte, apedrejamento, sofrer naufrágio. Então Paulo passou por muitas situações adversas e serviu o Senhor Jesus. Estava ali a serviço do Senhor Jesus. Então o crente, né, não é diferente disso. Ele serve ao Senhor Jesus, mas ele tem seus probleminhas aqui e ali como todo ser humano. Mas nenhum desses problemas foi capaz de impedir o Paulo de fazer o trabalho de Deus. Ele estava preso, estava fazendo, ele estava solto, estava fazendo, não importava. Toda e qualquer circunstância, ele criava uma forma de seguir servindo ao Senhor Jesus, né? Então é muito importante. Todo crente, ele tem a condição de fazer algo para Jesus, não importa a sua idade, até mesmo às vezes numa condição muito triste, às vezes está no hospital internado, já houve muito caso, né? A pessoa está ali internada e naquele local de internação às vezes tinha outros visitantes, tinha outros doentes, e o crente
usava aquela oportunidade para falar do amor de Cristo, para testemunhar do que Cristo, né, faz em sua vida. Então, achou ali uma oportunidade. Às vezes no trabalho ele acha a oportunidade, apesar da dificuldade do trabalho em si, às vezes exaustivo, mas ele, com a sua vida, fala de Jesus Cristo, né? Então, muitas oportunidades. Paulo foi assim. Muitas oportunidades ele deu o testemunho de Cristo. A adversidade tem poder de revelar a intensidade de nossa comunhão com Deus e o nível da nossa confiança em sua palavra. Então é na dificuldade que vai se ver o nível, né, da comunhão do irmão, da irmã com Deus, né? O nível que está, como é que está a sua comunhão. Se está boa a sua comunhão, vai se revelar ali na sua conduta, no seu comportamento, no seu procedimento. É um crente reclamão, se lamuriano, aí tu já vai ver que tem alguma coisa errada na vida daquele irmão e daquela pessoa. Então, é na adversidade que ele vai se revelar como é que está, ele vai poder avaliar, olha, eu não estou bem não, preciso melhorar, né? Adversidades são uma necessidade que tem poder de revelar quem de fato somos, né? Quem de fato somos. Então a adversidade vai trazer isso aí à tona, né? Como é que está o irmão, como é que está a irmã. Ponto 1, a adversidade é inevitável, né? Nenhum ser humano está isento de ter problema, né? E o crente também não. Então o crente ele não está isento. Ninguém diz, o crente não vai ter problema. Então o crente é uma pessoa normal. Então ele vai ter, né, possivelmente vai ter um momento de adversidade, ou mais de um, não sei. Mas ele vai ter, né? Se já não teve, vai ter. E se já teve, ainda vai voltar. Não é igual catapora, que só está uma vez só. Não, a adversidade virá sobre a vida do crente. É normal. Não são apenas os desobedientes. Todo mundo vai ter seu problema de dificuldade. Então o crente, como uma pessoa normal, ele vai ter o seu momento adverso. Então não cabe reclamar, achar, eu sou crente, sou bonzinho, eu faço isso, eu faço aquilo, como é que isso veio me acontecer? Eu não sei como é que veio acontecer, mas pode ocorrer, né? Ninguém está isento. 2, a diversidade tem fontes diversas. Quando a gente lembra da história de Jó, aconteceu aquela situação com ele, aí já apareceram seus amigos para tentar achar o motivo daqueles problemas. Isso é muito comum. Quando alguém tem um problema, já fica lá é bem comum acontecer. Aquele pessoal procurando onde é que está o defeito, o que aconteceu para que aquele problema viesse sobre aquela vida. Normalmente se atribui o pecado. Olha, isso aconteceu por causa do pecado. Não necessariamente. Então é isso que nós iremos ver a partir de então, né? É possível que alguém questione, mas de onde vem a diversidade, né? Então vamos lá. A diversidade pode surgir a partir de nós mesmos, né? Agir o errado. Então ele vai citar aqui o exemplo de Jonas. Então Deus manda Jonas fazer um negócio, ele vai fazer outro. Fruto disso daí veio o temporal, veio a dificuldade na vida dele. Às vezes na vida do crente, o problema que chega à vida dele, né, o fruto, a origem, é nele mesmo. É porque ele fez algo errado. É que ele desobedeceu Deus em alguma coisa que Deus quer para a vida dele, e ele rejeitou, e ele foi na outra direção. Então Jonas fez isso. Deus queria algo para a vida dele, mas ele foi na outra direção, conscientemente. Às vezes o crente pode ocorrer, Deus quer algo para a vida dele e ele vai na outra direção. Ele não quer, ele desobedece, ele contraria os ensinos de Deus. Logicamente, vem a adversidade sobre a vida dele, não é? Então ele foi o responsável, ele foi o autor, né? Ele deu origem àquela situação quando desobedeceu o ensino de Deus, né? Por vezes nós mesmos construímos as circunstâncias das nossas crises. Então, ele desobedeceu, ele construiu, ele fez errado,
né? Logicamente vai trazer circunstâncias ruins para a vida dele. Um exemplo bastante prático, né? Às vezes um moço, não estou dizendo aqui que está certo e está errado, né? A Bíblia diz não se submeter a julgo desigual. Tem coisas que não tem tudo para dar errado. Só em olhar já sabe que vai dar errado. Às vezes acontece de um moço ou uma moça crente casar com uma pessoa que não é crente. Não sei, se apaixonou, se irmou, sei lá, resolveu. Aí se casou. Aí, não, eu vou casar, ele vai se converter ou ela vai se converter. Aí isso não acontece. Ou demora a acontecer. Mas até acontecer, vem os problemas, vem as brigas, vem os desencontros. Então uma série de situações que vai surgir em fruto de um ato, né? Que a pessoa tomou assim, sem pensar muito, sem considerar muito os motivos. Então esse é só um exemplo, né? Não estou dizendo que vai acontecer, mas tem grande chance de dar problema. 2. A adversidade pode surgir a partir das pessoas que estão à nossa volta. Às vezes, ele não é o responsável, mas aquelas pessoas que o cercam são responsáveis. Os seus amigos, os seus irmãos. Às vezes tem irmão na igreja que tem esse problema. Às vezes fala uma coisa, traz um problema para outro irmão. Isso pode ocorrer. Não digo que é com frequência, mas algum irmão da igreja pode trazer dificuldade para o outro, de uma forma ou de outra, com alguma palavra, com algum procedimento, de alguma maneira. Quem é líder de igreja, quem é pastor de igreja, quem pastoreia, né, em algum momento da sua vida, pode ter tido aquela família ou aquele irmão que ele criou dificuldade no seu ministério. Então ele bem compreende essa palavra. Então essa oposição trouxe inúmeras circunstâncias adversas na vida desse obreiro, daquele líder, daquela pessoa que estava ali, por conta de uma atitude, de um comportamento equivocado de algum irmão ali na vida do crente. A adversidade pode surgir por uma ação de Satanás. O diabo, ele existe, né? E está aí. Então ele pode criar circunstâncias para prejudicar o crente, trazer problema na vida do crente, fazer alguma coisa na vida do crente. Então, ele é real. Ontem, esses dias, alguém me perguntou se Deus mata alguém. Eu falei, irmão, Deus mata? Pergunta bem direta e objetiva, né? E o diabo, ele mata, né? Então, ele está aí para fazer desordem mesmo. Então, ele faz o mal. Então, ele quer mesmo prejudicar o crente, levar o crente a não fazer a vontade de Deus. Então, ele é real, tá? Não é imaginação de ninguém, não. Alguém subestima as ações do inimigo enquanto outros superestimam. Então, ele quer falar aqui dos exageros. Então, não podemos achar que tudo é o diabo que faz e nem achar que ele não pode fazer nada. É um procedimento normal, equilíbrio, saber que ele existe e que ele realmente pode fazer o mal, sim. Não vou entrar no mérito, né? Simplesmente que ele pode fazer. As adversidades podem surgir como ação divina. Às vezes Deus traz problema na vida da pessoa para levar ele a realizar alguma coisa, né? Então, um exemplo, se a igreja não fosse perseguida no seu início ali, ela não tinha se espalhado. Então foi perseguida, se espalhou e o evangelho foi pregado em todo canto. Isso que eu estou falando está na lição, não é? Então Jonas foi lá para o mar, mas Deus queria que ele fosse pregar em Nínive. Então Deus trouxe a tempestade. Então Deus criou aquela circunstância, ele foi parar lá na barriga do peixe, enfim. Ele acabou tendo que fazer. Às vezes algumas coisas Deus traz sobre as nossas vidas com o intuito de nos abençoar sim, nos despertar, né, chamar a nossa atenção para que a gente perceba o que está acontecendo e possa de fato fazer aquilo que está determinado por Deus, né? Foi o caso de Jonas, o caso da igreja. Então essas coisas acontecem. Paulo perseguindo a igreja. Então aconteceu todas aquelas circunstâncias vindas de Deus que culminou com a conversão dele.
né, e transformou esse homem num grande instrumento de divulgação do Evangelho. Não é? É o que ele cita aqui. A diversidade é pedagógica. Por que pedagógica? Né? Ela vai nos ensinar alguma coisa. Então o crente, ele passa por alguma situação, ele vai aprender alguma coisa. Então, se ele precisa aprender, ele vai aprender. E a dificuldade tem isso, vai nos ensinar. Então aquela pessoa que passou fome, passou vida dura, né, normalmente ela se tornou uma pessoa mais humilde, uma pessoa mais simples, não é orgulhosa, não é soberba, porque ela passou por aquilo. Então ela vivenciou. Então isso tudo trouxe a essa ou aquela pessoa um ensino, deixou algo marcante na vida dela que o ensinou. É o que ele está dizendo aqui. Mais importante que sair das situações de adversidade é aprender as lições, né, que ela ensina. Então ele vai sair, mas ele vai ser abençoado com o que aprendeu. Aquilo deixou marca na vida dele que o ensinou. Né? Esse ensino é valioso, é muito importante. Na adversidade aprendemos que somos pó. Olha que situação. Então existe um monte de gente orgulhosa por aí. Até crente. A gente já vê crente soberbo. Né? É uma palavra dura, mas é fato. Tem gente que se acha. Fala de maneira soberba, achando que nunca vai ficar doente, que nunca vai morrer, que nunca vai ser assaltado. Não é verdade. Pode não ocorrer de fato alguma dessas coisas que eu falei aqui. Mas que está sujeito, está. Né? Crente acontece. O crente morre, o crente fica doente. Um exemplo, ele cita essa pandemia que nós estamos vivenciando. Adoece crente, não crente, é ateu, todos adoecem, é normal. Né? Então a pessoa vai ver que ela não é nada. Era só uma pessoa. Aí quando vai parar lá no hospital, está todo lá cheio dos tratamentos, ela vai perceber que ela é uma pessoa comum, que pode ocorrer. Não estou dizendo que vai ocorrer, né? Mas pode ocorrer. Então todos nós somos pessoas normais e somos carentes da misericórdia de Deus, do amor de Deus, e nós precisamos de Deus o tempo todo. Né? Então não cabe na vida do crente a soberba, o orgulho exagerado, né? Que a gente, às vezes, né? Ainda bem que é poucas vezes se vê por aí. Ele diz que a soberba humana foi quebrada, quebra mesmo. Né? Quando as pessoas soberbas que são quebradas pelas situações que a vida apresenta. Né? 2. Na diversidade aprendemos que o mal é uma realidade. Já foi falado lá atrás que o diabo existe, o mal é uma realidade. Né? Existem 3 coisas que jamais deixará de mudar no mundo. A carne nunca deixará de ser carne e o diabo nunca deixará de ser diabo. Né? Então essas coisas não vão mudar. Apesar que o diabo em algum momento vai perder o seu poder, a sua capacidade de agir. Né? Eu disse 3, mas falei 2. Né? Então é mais relevante. Então é isso que vai acontecer. O diabo vai estar sempre por aí, né? Mas um dia vai ser quebrado a sua ação, mas ele vai continuar sendo aquela sua situação, aquilo que ele é. Ele não vai mudar, vai continuar sendo aquela pessoa adversária, aquele que projeta o mal, que quer o mal. Né? Essa é a essência. Na adversidade aprendemos a confiar em Deus. Né? Quanto maior a dificuldade, quando não tem mais saída nenhuma, aí a pessoa vai se apegar a Deus. Né? Não são todos, né? Nós sabemos que isso não é uma regra. O crente, acredito eu que na sua maioria, ele está sempre em comunhão com Deus, ele está sempre chegando a Deus, até mesmo no início da dificuldade, ou até mesmo sem dificuldade. Então o crente, creio eu, que é uma pessoa que está sempre buscando a sua comunhão com Deus. Mas, quando surgem esses momentos adversos, né, essa comunhão aumenta. Por quê? Porque ele busca mais a Deus na oração, ele busca mais a palavra, ele tem a oportunidade de refletir mais tempo e de maneira, né, melhor. Então ele tem mesmo
aproximação, ele fica meio que carente, né? Então isso é bom, né? Vai levar ele a se aproximar mais de Deus. Na palavra de Deus encontramos toda a provisão que precisamos, né? Então é na palavra de Deus. Deus está na sua palavra. Deus vai falar conosco o tempo todo. Então ele vai estar carente, vai chegar a Deus, vai falar com Deus e Deus vai falar com ele. Deus fala o tempo todo com cada um de nós. É a palavra dele que nos sustenta, traz ânimo, né? Transforma nossa situação, traz vidas, né? Aumenta a nossa vida de prazer e de alegria. Então a palavra de Deus é fundamental o tempo todo para nós. 4. A diversidade nos faz crescer, né? Um dos grandes prejuízos desse tempo é nossa atenção exagerada ao aqui e agora. Então a dificuldade faz crescer. O crente, quando ele sai da dificuldade, ele sai melhor, ele sai mais forte, ele sai um crente melhor. Ele pode sair em termos de enfermidade, mais fraco, mais debilitado, mas em termos espiritual, certamente ele vai sair mais forte, né? Porque Deus ele faz isso, né? Para nos deixar mais forte. Ele não olha para a diversidade como um fim em si mesmo, mas como um instrumento que Deus usa para o nosso crescimento. A Bíblia diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então o crente ele ama a Deus. Então essa ou aquela adversidade vai trazer bênção na vida do crente, na vida da pessoa. Ele vai sair meio fraquinho talvez, mas o espírito fortalecido. Deus vai fazer isso na vida dele. Por mais intenso que seja o sofrimento dessa vida, né, em termo simples, né, vai passar. Não tem dificuldade que não vai passar. O crente ele caminha para a eternidade. Aqui é só uma passagem, né? A luta do dia a dia vai acontecer, mas a vitória ela é certa, né? Lá na eternidade nós iremos desfrutar o resultado. Se não é correto minimizar a importância, não devemos também maximizar o seu alcance. Não deve desprezar a dificuldade nem exagerar no comportamento. Ele vai citar aqui sobre o caso da pandemia. Não é para exagerar, ficar na paranoia, achar que vai cair morto ali na rua se sair sem máscara, né? Tem que tomar os cuidados sim, tem que usar máscara, tem que fazer as recomendações das autoridades da área de saúde, porque o objetivo é o bem da população, é o bem de todos, devemos ter cuidado sim, né? Mas sem exagero, né? Sem exagerar, o que ele diz aqui. E também não desprezar, tipo não ligar, achar, sou crente, não vai acontecer nada, vai sim. Então não deve desprezar, deve ter os cuidados, né? Não só nessa situação, mas em outras situações. Então violência, assalto, tiroteio, o crente tem que tomar cuidado sim. Se uma rua é perigosa, ele evita. Se determinado trajeto não é bom, ele evita. Se está perigo de assalto, aí está o crente com o celular de qualquer jeito, não é? Então tem que ter o cuidado e o equilíbrio necessário que combina bem com o crente, uma pessoa equilibrada, né? Na história da igreja sempre houve adversidade. Já falamos isso em outra oportunidade. Sempre houve luta na vida da igreja. Sempre. Ou menos ou mais. E a igreja onde é que está? Aí, do mesmo jeito, servindo ao Senhor Jesus, né, da sua forma como sempre fez. E tem glorificado o nome de Deus e vai continuar fazendo isso até que Jesus volte, né? Para pensar e agir. Por serem imprevisíveis, como você se prepara para o dia da adversidade? Como cada um se prepara, né? Se bem que algumas não dá para se preparar, né? Porque, como o nome diz, a adversidade acontece sem esperar, mas algumas dá sim para se preparar. Então nós devemos nos preparar, né? Tá consciente que pode ocorrer. Se não vier, ótimo, mas se vir, um crente está em condição. O que fazer para a adversidade não nos afaste dos nossos compromissos espirituais, né? Alguns compromissos realmente podem afastar. Uma enfermidade não vai permitir que o crente esteja na rua fazendo, mas, de maneira geral,
nós devemos fazer alguma coisa, orar, ou ler a Bíblia, alguma coisa a gente ainda pode fazer mesmo na enfermidade. Qual o valor das promessas da palavra de Deus nos dias da sua calamidade? Então você está com uma dificuldade, mas não perca em mente que a sua promessa está intacta, a sua esperança está firme, o seu destino está seguro. Se todo mundo, crentes e incrédulos, são sujeitos ao sofrimento, qual a vantagem de servir a Jesus? Né? Se todo mundo está no mesmo barco, na mesma situação, qual a vantagem de servir a Jesus? Tem um monte, mas só vou citar uma. Quem é de Jesus tem a eternidade garantida nos céus com Deus. Né? Isso não vai mudar. Eu poderia falar de tantas outras vantagens, mas creio que essa já sintetiza tudo. Né? É que a adversidade vai passar, o crente vai seguir e o destino final dele está seguro com Deus e com o Senhor Jesus. Então essa era a nossa palavra nessa manhã. Que Deus siga abençoando cada um de nós e renovando as oportunidades de aprendizado para cada um de nós. Né? Como é bom a gente acordar de manhã, ter a oportunidade de aprender com Deus, algo que vem edificar nossas vidas. Né? Então essa manhã foi mais uma dessas oportunidades. Que Deus seja louvado por tanto benefício que tem colocado na vida de cada um de nós e pelo seu sustento, que nunca tem nos faltado. Então essa é a nossa palavra, que Deus continue conosco. Amém.